começar os trabalhos agradecendo a presença da sociedade civil organizada, moradores, entidades, conselhos municipais e autoridades presentes. Nesse momento, daremos início à audiência pública de forma presencial, SPI número 002 de 2026, a respeito do projeto de concessão administrativa para a implantação, cooperação e manutenção de sistema adutor regional, PCJ, a operação e manutenção das barragens Pedreira e Duas Pontes e da unidade de tratamento do rio Camanducaia e a operacionalização do fornecimento de água bruta. Informamos a todos que esta sessão pública está sendo gravada e ficará disponível no canal oficial do Governo do Estado de São Paulo, no YouTube. Vale ressaltar que os documentos pertinentes ao projeto estão à disposição dos interessados desde o dia 9 de janeiro de 2026 no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos e por meio de data room, cujo acesso será concedido mediante pedido encaminhado ao e-mail segurança-hidrica-rpcj@cpp.sp.gov.br, contendo nome completo, e-mail, instituição que representa, CPF, telefone e cidade do solicitante. O prazo para envio de sugestões e contribuições é 10 de fevereiro de 2026. A presente audiência foi devidamente publicizada nos preceitos da lei e seguirá os procedimentos previstos no regulamento da audiência pública, disponível no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos desde o dia 16 de janeiro de 2026. Para esta audiência, teremos a seguinte ordem de eventos: sessão de abertura, exposição técnica do projeto, manifestações orais dos interessados inscritos e considerações da mesa diretora sobre os pontos manifestados. Todos os participantes cadastrados poderão se manifestar por até 3 minutos para apresentar seus comentários e contribuições ao projeto. Para tal, será seguida a ordem de inscrição. Por questão de ordem, pedimos aos senhores que respeitem o tempo limite para que todos os inscritos possam ser ouvidos. Solicitamos ainda que seja mantido o tom respeitoso durante a audiência, que se evitem interrupções enquanto outros estiverem falando e que seja usada a linguagem apropriada. São proibidos palavrões, insultos, discurso de ódio e ofensas pessoais. O descumprimento dessas regras pode resultar na remoção do participante da audiência. Desde já, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias e Investimentos, agradece a participação de todos e registra e agradece o comparecimento do deputado estadual Dirceu Dorben, do vereador de Campinas, Wagner de Melo Romão, e do vereador de Americana, Jean Mison. Sejam muito bem-vindos. Neste momento, apresentamos os integrantes da mesa: o diretor-presidente da Companhia Paulista de Parcerias, Sr. Edgar Benozati, a colaboradora da Companhia Paulista de Parcerias, Sra. Juliana Bernardini, e o colaborador da Companhia Paulista de Parcerias, Sr. Felipe Luano. Reforçamos que, além desta audiência, todos os interessados no tema poderão encaminhar seus comentários, críticas e sugestões ao projeto por meio da consulta pública, que está aberta até o dia 10 de fevereiro de 2026. As informações estão disponíveis no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo. Dando seguimento à sessão, passamos a palavra ao senhor Edgar Benozati. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos aqui presentes. Um agradecimento especial às autoridades, deputado Albem, vereador Wagner, vereador Jean. A gente agradece muito a presença de todos. E queria abrir aqui falando um pouco que esse é um momento para o Estado de São Paulo e para esse tipo de projeto muito importante. Nesse momento da fase de audiência pública e de consulta pública, que a gente pega os inputs da população, é um momento de troca. Tudo que a gente está apresentando aqui vem de um trabalho aí já de mais de um ano que a gente está trabalhando junto com o Banco Interamericano, com os nossos consultores e com toda a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Parcerias, conversando muito com o time também aqui da Bacia do PCJ, com a SP Águas, mas
a gente está apresentando aqui para ouvir. Então a gente vai fazer a nossa apresentação, até a gente vai tentar ser o mais breve possível. Essa apresentação vai ficar disponível no site da Secretaria também, mas para nós esse é um momento que é muito importante, a escuta, e não necessariamente a nossa fala. Porque vai ter inputs que só a população, só o cidadão vai conseguir trazer para a gente, os munícipes, os próprios representantes, vereadores, deputados. Então, eu queria reforçar meu agradecimento a todos aqui presentes e também colocar que, muito embora aqui seja um momento um pouco mais próximo que a gente possa ter, a consulta pública, formalmente, é um momento que vocês podem mandar para a gente, por escrito, essas contribuições. E isso nos ajuda muito, especialmente quando a gente tem que fazer ajustes no processo, no projeto, nos ajuda a explicar o porquê esses ajustes são feitos, ou ter uma contribuição formal, nos ajuda para poder sentar e refletir de uma maneira um pouco mais estruturada quando vem algo formalizado por parte da população. Então, eu gostaria de já deixar um pedido, que provavelmente iremos reforçar ao longo da apresentação, de que, mesmo quem se manifestar, se puder mandar para a gente formalmente no próprio site, que o nosso mestre de cerimônias mencionou, tem lá a maneira de mandar, é um e-mail bastante simples, não tem muito segredo, só para a gente poder formalizar, ter isso dentro do nosso processo e conseguir construir com os senhores e as senhoras o melhor projeto possível. Então, em linhas gerais é isso. Eu vou passar aqui a palavra para o Juliano e para o Felipe para eles fazerem a apresentação técnica, mas reforço meu agradecimento a todos e também esse é um momento de escuta nosso, mas não é o único, né? A gente está tendo muitas reuniões com os municípios da região, a gente está tendo as reuniões técnicas e vamos continuar tendo para conseguir avançar e estruturar isso da melhor forma possível. Obrigado. Obrigada, Edgar. Bom, pessoal, vou começar aqui com a apresentação, reforçando também a questão da consulta pública, que fica aberta até o dia 10 de fevereiro. Então, por favor, apresentem as suas contribuições. A gente também vai abrir um espaço ao final da audiência para ouvir as manifestações, mas é importante a contribuição formal por meio da consulta pública. Então, vamos lá. Começando aqui com a PPP da Segurança Hídrica, SAR-PCJ, é uma parceria, um projeto de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa, que vai envolver o sistema adutor regional e as barragens. Então, considerando o PCJ, os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Uma agenda geral do que a gente vai apresentar hoje, temos um panorama, depois aspectos técnicos, passando também por aspectos econômicos e financeiros, avaliação de desempenho, a gente vai descrever como a futura concessionária vai ser avaliada, aspectos jurídicos, o contrato de fornecimento de água e depois os próximos passos, com o que a gente espera para os próximos meses e para os próximos trimestres. Bom, o objeto do nosso projeto envolve a parceria, como eu falei, na modalidade de concessão administrativa, que envolve tanto a operação e manutenção das barragens de Pedreira e Duas Pontes, quanto da unidade de tratamento do rio Camanducaia. E o objetivo geral do projeto é o aumento da segurança hídrica da região. O prazo de concessão esperado é de 30 anos, sendo o poder concedente a Secretaria de Parcerias e Investimentos. E queria destacar também que a gente tem a parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que também está envolvida no projeto. O escopo ele envolve as adutoras, implantação, operação e manutenção, além de estações elevatórias de água, os 3 tramos, que depois serão apresentados com maior detalhamento, e a operacionalização do fornecimento de água bruta. Queria deixar bastante evidente, e é algo que a gente procura sempre deixar destacado no nosso projeto, que a regulação e a fiscalização pelas agências reguladoras é sempre feita de maneira muito constante e abrangente. Então, a gente tem tanto a regulação setorial quanto a regulação contratual, e isso vai envolver análise de indicadores de desempenho, análise legislativa, para que a concessionária desempenhe um bom papel, que ela cumpra com tudo que for previsto no contrato, nos anexos técnicos e que tenha uma boa prestação de serviço. Aqui a gente tem um mapa de qual é a localização do projeto, envolvendo toda a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que vai ali desde Limeira até Bom Jesus dos Perdões, passando por diversas cidades, considerando ali Paulínia, Campinas, Valinhos, enfim, tem a descrição aqui de todos os municípios que vão ser beneficiados direta ou indiretamente pelo projeto. E o objetivo é sempre a garantia da segurança hídrica. Então,
motivação principal desse projeto é a redução das falhas do atendimento pelas demandas de água na região de 2% ou menos. Então, sempre estimulando a redução de perdas, então que os municípios, que os operadores de saneamento invistam em redução de perdas, para que a gente tenha também um aumento no tratamento de esgoto. Esses dois pilares de aumento do tratamento de esgoto e estímulos à redução de perdas são muito importantes para o projeto e são questões que vão ser sempre estimuladas por todos os mecanismos que nós colocamos nessa versão inicial do projeto que está em consulta pública. Passando agora aos principais objetivos e escopo da PPP, como eu falei, são vários municípios beneficiados, um total de 21, então são 3,4 milhões de habitantes que serão beneficiados pelos projetos. E a intenção é expandir os benefícios da regularização de construção de 2 pontes e pedreiras, 2 barragens que nós teremos no projeto. Um outro objetivo que também pode ser citado é o melhor aproveitamento dos recursos hídricos por meio da transferência de vazões entre as subbacias e favorecer o aumento de disponibilidade hídrica na região. A ideia também é que a gente tenha uma manutenção das outorgas existentes, esse é um ponto importante do projeto. A intenção é que sejam mantidas as outorgas já existentes e a gente faça a contratualização do volume adicional que vai ser criado por meio da construção das barragens de Pedreira e das Fontes. Alguns dos benefícios do projeto, então reiterando a questão da segurança hídrica, os ganhos em relação às vazões naturais do rio Camanducaí e Jaguari eles são da ordem de 8,98 metros cúbicos por segundo, que levam a vazão total, considerando os incrementos de Pedreira e 2 pontes, a 17,18 metros cúbicos por segundo. O objetivo é que a gente possa atender regionalmente as demandas de município, que potencialmente esgotariam as suas disponibilidades de fonte de captação superficial nos próximos anos. Então, sempre pensando no longo prazo, na projeção de desenvolvimento econômico, de aumento de população, considerando o projeto de 30 anos. Então, são os 21 municípios que serão beneficiados direto ou indiretamente para limitar as falhas de atendimento à demanda decorrente de escassez hídrica até 2%. Passando a alguns aspectos técnicos, aqui a gente tem todas, vou mostrar um mapa sobre todas as infraestruturas envolvidas. Então a gente tem o tramo oeste, o tramo centro-sul, o tramo central, que vão fazer a adução dessa vazão adicional, e as 2 barragens, barragem de Pedreira e barragem de 2 pontes, além da unidade de tratamento de Camanducaia. Aqui no tramo oeste, ele é o de maior extensão, ele tem extensão de 8,74 quilômetros e o CAPEX total, ou seja, o investimento que vai ser feito é de 40,2 milhões. O ponto de captação é no rio Piracicaba, e o ponto de entrega é na represa da Codem, no córrego Recanto de Nova Odessa. Além disso, nós temos o tramo central, que vai do rio Jaguari, e o ponto de entrega na Nova ETA, a ser implementada pela Sanasa em Campinas. E o investimento total aqui é de 112,9 milhões para cada metro cúbico por segundo. Acho que eu acabei passando aqui pelo tramo centro-sul, também é o nosso terceiro tramo, que é de 8,25 quilômetros, e o CAPEX total é de 28,7 milhões. Aqui, como eu tinha mencionado, as 2 barragens, então Pedreira fica entre Campinas e Pedreira, e 2 pontes ficam no município de Amparo, no rio Camanducaí. E a finalidade é sempre a regularização da vazão e abastecimento público. Existe também a possibilidade de implementação de uma central geradora hidrelétrica para ganho de eficiência energética, que também é um aspecto que vai ser considerado no âmbito da concessão. Por fim, a unidade de tratamento do Camanducaí, que o principal objetivo dessa unidade de tratamento é melhorar a qualidade da água e garantir que exista a remoção de fósforo, que é uma das características do rio, uma das principais características desse curso d'água. A gente tem a operação assistida durante 60 dias, então essas obras vão ser entregues. Enfim, elas já foram contratadas, elas estão sob responsabilidade do Estado,
foram fiscalizadas pela SP-Águas e elas serão entregues. Aqui a gente tem um pouco da divisão do que acontece antes e depois da concessão. Antes da concessão e considerando um período de transição pré-operacional, a gente tem a construção da barragem de Duas Pontes, da UTR do Rio Camanducaí e da barragem de Pedreira, cujo objetivo é a finalização até o final do ano de 2026. A fase pré-operacional nesse meio tempo, e depois da celebração do contrato de concessão, a gente tem o tramo oeste, o tramo centro-sul e o tramo central a serem construídos pela concessionária. Eu vou passar para o Felipe Longo, que ele vai descrever um pouco dos aspectos hidrológicos e dos aspectos econômico-financeiros do nosso projeto. Boa tarde, pessoal. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos técnicos do ponto de vista hidrológico que o projeto vai beneficiar aqui na região, que são basicamente dois principais. O primeiro deles é a regularização da vazão dos principais rios da bacia do PCJ. Então, com a implantação das barragens e o enchimento dos reservatórios, a gente vai sair de um cenário em que a variação natural da vazão dos rios, ela atinge com certa regularidade níveis muito baixos que podem se configurar como cenários de escassez hídrica na região, mas com as barragens a gente vai poder aproveitar os momentos de disponibilidade hídrica mais abundante para poder reservar essa água e efetivamente ter uma caixa d'água que a gente pode disponibilizar nos momentos de falta. Então, efetivamente, isso vai reduzir a exposição da região aos eventos de escassez, a gente vai ter água reservada, e a gente também vai poder disponibilizar novas outorgas de água para novos usuários que assim desejarem, dado que a concessão de outorgas ela é calculada em cenários de maior escassez para garantir a segurança hídrica na maior parte do tempo. Outro aspecto que a gente tem como projeto é a redistribuição da pressão de consumo. Então, se hoje a gente tem um local de consumo que capta só de um corpo hídrico, com os tramos a gente vai poder aproveitar melhor a disponibilidade de água ao longo da região. Então, a gente vai poder aproveitar um novo rio que esteja com uma vazão regularizada e maior disponibilidade de água, e assim reduzir a pressão da captação em um córrego que esteja com menor disponibilidade, e assim liberando para outros usuários maior segurança hídrica. Agora, falando um pouco sobre os aspectos econômicos financeiros do projeto, a gente tem novamente que é um projeto que deve perdurar por 30 anos. O prazo dos investimentos deve se iniciar no ano 1 e a conclusão dos investimentos no ano 3. A gente prevê um CAPEX, que são os investimentos, de 311 milhões de reais aproximadamente, e um custo anual de 33 milhões. Eu vou passar para frente, porque nos slides seguintes esses números são melhores detalhados. Então, falando sobre os investimentos, eles contemplam os tramos, o tramo central, o centro-sul e o oeste, uma unidade administrativa, programas ambientais, reinvestimento nos equipamentos para a gente fazer o cuidado deles, para garantir que eles estejam sempre funcionando, licenças de operação e a central geradora hidrelétrica. Esse valor todos são aproximadamente 311 milhões de reais. Quando a gente diz dos custos operacionais, que é o OPEX, a gente está dizendo sobre a mão de obra, o sistema adutor, que inclui custos fixos e variáveis, ou seja, dependendo da quantidade de água que é aduzida, os custos da UTR, os custos da barragem e despesas administrativas e da própria e ambientais. Agora, trazendo a forma que a concessionária será remunerada pelo Estado para executar esses investimentos e a operação desse sistema, a gente prevê o pagamento direto através de aportes de 140 milhões de reais, 139,2 aproximadamente, que serão pagos apenas com a conclusão, a entrega dos investimentos, ou seja, assim que ela concluir um tramo do sistema adutor, ela vai receber a parcela referente. Então, ela só recebe se ela fizer o investimento. Além desses valores,
A concessionária também vai ter direito a uma parcela mensal, que no ano deve somar aproximadamente 55,3 milhões de reais. Ela vai abranger os valores que não vão ser pagos através do aporte para pagar o CAPEX. Então, se vocês lembrarem, de 311 milhões, a gente está pagando 140 de acordo com as entregas, e os demais a gente vai financiar ao longo dos 30 anos. A gente tem a previsão de remunerar pelo OPEX, pelo custo fixo da operação, também pelo custo variável, de acordo com a adução de água, e pelo custo da UTR. E vale mencionar que é sobre esse custo que será selecionada a operadora vencedora. Aquela que oferecer o serviço pelo menor custo aos cofres públicos será selecionada. Por fim, só resumindo todos os valores que a gente passou, a gente vai ter então 2 fluxos basicamente sendo pagos para a concessionária, um de aporte, que é pago de acordo com a entrega de investimentos, e outro de pagamentos mensais, que consideram custos mensais para remunerar os investimentos, e também as parcelas operacionais. Sobre essas parcelas operacionais, a gente vai ter a aplicação de indicadores de desempenho, ou seja, se a concessionária apresentar desempenho inferior ao exigido pelo Estado, ela será penalizada financeiramente. Então, a gente cria incentivos para que a operação seja a melhor possível dessa forma. Além de tudo isso, a gente também vai ter compartilhamento de receitas acessórias com a concessionária, ou seja, tudo aquilo que a concessionária aferir de receitas que não sejam aquelas principais do projeto, ou seja, essas parcelas de CAPEX e OPEX, ela vai compartilhar uma porcentagem com o Estado, que vai se beneficiar também dessa exploração. Dando seguimento, vou passar para a avaliação de desempenho da concessionária. Então, como o Felipe disse, a gente tem uma avaliação constante da concessionária para que ela preste um bom serviço. Caso isso não seja verificado na realidade, de acordo com os dados e de acordo com toda a verificação a ser realizada durante os anos da concessão, a concessionária ela vai ser penalizada imediatamente. Então, não precisa necessariamente de um procedimento, porque isso já está incluído nos custos da concessão. Então, como isso é feito? Existe uma mensuração de desempenho que vai ser feita por um terceiro independente a ser contratado no âmbito da concessão, que vai fazer uma mensuração de desempenho a todo o tempo, com atuação técnica, transparente, imparcial, com divulgação desses dados para toda a população, para que possa ser aferido também pela sociedade civil. E a gente também produziu uma seleção de cálculos e indicadores que estão em um dos anexos do contrato. Então, a gente tem um anexo específico, um anexo técnico que pode ser consultado, que está disponível para consulta nos documentos da consulta pública, que correspondem aos indicadores de desempenho. Passando um pouco pelo que vai ser avaliado da concessionária, a gente tem um indicador de disponibilidade de abastecimento, que corresponde àquilo que foi projetado para as adutoras e o quanto a concessionária de fato está entregando. Indicador de perdas na adução, ou seja, entre o que foi captado e o que consta nos reservatórios. Existe alguma diferença? Se existir, a avaliação mensal vai refletir essa avaliação e a concessionária será imediatamente penalizada em relação a essa questão de perdas. Indicador de eficiência energética, se ela tiver algum ganho de eficiência, seja pela central hidrelétrica sendo construída, seja por outras questões do mercado de energia, ela também vai ter aqui um desconto, eventualmente, se ela não atingir o que foi previsto pelo contrato. Indicador de atendimento emergencial, ou seja, se houver uma emergência e a concessionária precisar atuar, qual é o tempo que ela demora para esse atendimento, enfim, se ela tem um plano para o atendimento de emergências. O indicador de eficiência da unidade de tratamento também está incluído aqui. E, por fim, a execução de programas ambientais. Então, assim como exposto pelo Felipe também, existem programas ambientais que foram previstos, que constam nos documentos da consulta pública e, caso eles não sejam implementados, a concessionária vai sofrer uma penalidade. A gente tem aqui a aferição pelo verificador independente, como eu falei, e também a disponibilização desses dados operacionais num centro de comando. Então, todos esses dados estarão disponíveis e podem ser aferidos a todo momento.
Passando rapidamente pelos aspectos jurídicos a serem considerados, a gente tem a regulação e a fiscalização sempre feita pela Arcesp em conjunto com a SP Águas. A gente tem um critério de julgamento para a seleção de menor valor da contraprestação pública mensal referencial, ou seja, assim como já foi dito também, quanto menor for a contraprestação do poder público, melhor vai ser o desempenho da concessionária no leilão a ser realizado. Em relação à qualificação técnica, a gente espera que todos os participantes do leilão tenham uma experiência prévia como responsável por gestão ou administração de ativo de infraestrutura, por um período mínimo aqui de 12 meses. Então, a gente exige na licitação que todos os participantes tenham experiência em ativos de infraestrutura semelhantes. E, além disso, outro aspecto jurídico relevante são as obras de responsabilidade do poder concedente. Haverá entrega dessas obras para que a concessionária possa fazer a execução da operação, dos contratos de fornecimento e assim por diante. Em relação à regulação, acho que é importante a gente colocar que tanto a Arcesp quanto a SP Águas vão participar da regulação e da fiscalização desse contrato. Como eu falei, teria uma separação de escopos. Enquanto a Arcesp fica com a regulação contratual, a SP Águas vai fazer a regulação setorial. E o que isso significa? A regulação contratual, ela diz respeito à aprovação de planos de investimento, cronograma físico-financeiro, revisões e reajustes na contraprestação e, eventualmente, se houver algum pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, isso também é responsabilidade da Arcesp. Além disso, a aprovação das obras do SAR-PCJ ficam sob responsabilidade da Arcesp, assim como fiscalização contratual e eventual aplicação de penalidades. Já em relação à SP Águas, ela vai aprovar o plano de gestão e vai operacionalizar a definição das vazões. Então, isso não é uma questão que é passada para a concessionária. A definição vai ser estabelecida por meio da SP Águas. Toda a questão tarifária vai ser estabelecida pela SP Águas, ficando a concessionária responsável pela contratualização apenas desse fornecimento. Há uma manutenção das competências setoriais, portanto, e a fiscalização e subsídios técnicos são fornecidos também para a Arcesp para fazer essa regulação em conjunto. Então, aqui também a gente tem as obras de responsabilidade da SP Águas, mas eu acho que o ponto principal de toda essa regulação é a gente destacar que a SP Águas vai manter as competências setoriais para a gestão dos recursos hídricos. Isso não passa para a concessionária, ela vai fazer uma contratação com os futuros, com os operadores ou aqueles que busquem a captação de água, mas ela não vai fazer, ela não vai deliberar a respeito dessas vazões. Então, passando agora para o contrato de fornecimento de água, vou passar a palavra ao Edgar, que vai explicar melhor os contratos. Acho que só antes da gente entrar no fornecimento, que eu acho que é talvez o tema aqui de maior interesse aqui, apenas reforçar alguns pontos do que foi falado. Então, em relação a todos os valores de contraprestação, aporte, todos os custos envolvidos, quem paga, quem é o responsável por pagar? O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo assume todos os custos da operação, assim como já assumiu todos os custos da construção das 2 barragens, da UTR e também dos equipamentos que não fazem parte da PPP, mas que também fizeram parte de todo o conjunto aqui dessa criação do projeto do SAR-PCJ. Então, o Estado de São Paulo é o poder concedente, é o responsável e vai fiscalizar aí dentro desse escopo que a Juliana e o Felipe mencionaram. Então, passando aqui, tirando isso um pouco da frente, também reforçando a fala da Juliana em relação ao papel da concessionária, ao papel das pragas, do Estado, enfim, de todos os agentes do Estado. A concessionária é um mero operacionalizador da política pública definida pelo Estado de São Paulo. Então, ela não tem prerrogativas de definição de vazão, de outorga, de regras operacionais dos reservatórios, que eu sei que é uma questão muito relevante aqui para a região. Isso não vai ser delegado para a concessionária. As regras operacionais dos reservatórios serão definidas pela SP Águas, em regulação paralela, que vai ser publicada, vai fazer parte do contrato, porque a gente precisa disso para conseguir fazer um contrato previsível de 30 anos, para trazer também esse parceiro do mercado privado, mas de forma alguma a gente está delegando essa tarefa. Esse é um contrato que a gente poderia não estar fazendo no modelo de PPP, eu estaria dividindo ele em uns 15, 20 contratos diferentes,
um contrato para construir cada uma das adutoras, talvez mais de um contrato para fazer a manutenção, um contrato para fazer esse recapex ao longo dos 30 anos, que é esse investimento que a gente precisa fazer para garantir que o equipamento não vai deteriorar, que muitas vezes é onde o Estado falha, e o Estado, não só o Estado de São Paulo, mas falando de forma geral, o setor público, falando como um funcionário público, e a gente entende que eu tenho ganhos de eficiência trazendo todos esses contratos, ao invés de eu fazer vários contratos, vários fornecedores, contratos mais simples, que eu não tenho penalidade, que eu não tenho indicador, eu trago tudo para cá, para esse contrato único, com um player único, que entra dentro desse arcabouço de fiscalização e regulação que o Estado de São Paulo, por sorte e mérito de muita gente aí, já tem bastante experiência. Então, dito tudo isso, entrando aqui na questão do fornecimento de água. Como eu mencionei, né, já foi mencionado ao longo da apresentação, é um projeto de segurança hídrica. Ele não é um projeto de saneamento, distribuição final. A ideia aqui é que eu vou ter a outorga adicional. Então, as outorgas existentes não são alteradas de forma alguma. As outorgas existentes seguem como estão, não tem nenhuma alteração, ninguém vai rasgar contrato aqui, ninguém vai rasgar as outorgas já emitidas pelas SPAGOS. A gente está falando da vazão adicional. A vazão adicional vai ser otorgada à concessionária e a concessionária vai estabelecer contratos de fornecimento diretamente com os municípios. Qual que é a ideia por trás desse contrato de fornecimento? A gente teve até, por questões engraçadas essa semana, a ONU declarou, acho que foi visto pela maioria dos interessados aqui do setor, o século da escassez hídrica. A gente está vivendo o estresse hídrico, não é só na região do PCJ, não é só no estado de São Paulo, não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, nesse sentido, quando a gente olhou para esse projeto, a gente tinha alguns caminhos a seguir e a gente optou por esse caminho, que é o caminho da valorização da utilização da água. Como que a gente está trabalhando essa valorização? Então, esse contrato que os novos usuários, que os usuários sejam os operadores de saneamento, sejam usuários de médio e grande porte de água bruta, como indústrias ou mesmo agricultura de grande porte, vão firmar com a concessionária, vai ter um custo envolvido. Esse custo não é remuneratório, como eu mencionei, o Estado está pagando por todo o contrato de concessão. Se não tiver nenhum contrato, se não entrar nenhuma receita, não faz a menor diferença, porque o foco aqui é realmente uma medida de tentar incentivar o uso consciente da água. Então a gente estabelece um valor para essa utilização da água, para a valorização da água, e dentro desse valor vai haver descontos. Para quem que vai haver os descontos? Para os grandes operadores, para os usuários, para os municípios, operadores de saneamento de cada um dos municípios, aqueles que estiverem atingindo metas de redução de perdas de água, que estiverem atingindo metas de tratamento de esgoto, que estiverem demonstrando seu comprometimento com o uso consciente de água, esse valor vai ser reduzido. Então a nossa ideia aqui é trazer essa ideia do uso consciente de água para dentro desse projeto, porque não adianta nada a gente aumentar a vazão se não houver redução de perdas. Eu vou ficar literalmente jogando água no ralo. Então aqui a gente está tentando trazer, embora não seja um projeto de saneamento, esse conceito que vem do saneamento, do marco do saneamento, que a gente espera que em 2033 todos os municípios do estado de São Paulo tenham cumprido esse marco, a gente comece a entrar de cabeça na redução de perdas, a gente traz isso com incentivos financeiros para tentar acelerar e catalisar esse processo, e o Estado como um parceiro. A gente está querendo ajudar de diversas formas, aqui a gente está trabalhando nesse projeto, mas existem outros projetos de outras secretarias que visam auxiliar os municípios a atingir esses objetivos. Então, aqui em termos um pouco mais